Eu costumo dizer que transformação digital precisa da transformação cultural para acontecer, né? Eu acho que são Começa duas, por aí. não é? E eu acho que precisa estar junto, assim, sabe? Sim. E pensando em agilidade, às vezes eu percebo que algumas empresas travam muito isso ainda numa salinha de algum grupo de pessoas, a squad. Por favor, falem da squad também. Mas como vocês veem que o processo de transformação cultural talvez parta de um grupo para o restante da empresa? Então, agilidade é de fato para um grupo, ou o ideal é que ela escorra para os outros departamentos? Como vocês veem isso? E se é utópico ou se é realidade, enfim. A minha visão é que para a gente colocar agilidade numa organização, você tem que ter um apoio de alta gestão. Tá? Isso não quer dizer que ela não possa começar dos times. E às vezes o time está dentro de uma organização e fala que a gente não tem apoio para agilidade, porque sempre é muito waterfall. O time pode começar com projetos menores e demonstrar resultado, porque daí o que acontece? As lideranças elas querem resultado. Se elas estiverem observando que aquele time praticando agilidade, praticando uma forma diferente de trabalhar, está trazendo resultados, eles falam, opa, o que eles estão fazendo ali é bacana, vamos fazer isso no outro projeto? Show me the money, né? Exatamente. Isso vai se propagando com uma cultura. Então, ela pode ser top-down como bottom-up também. É claro, tendo um patrocínio da alta liderança é mais fácil. Mas não é só isso. Porque não adianta você ter uma liderança que queira se não trabalhar a cultura da organização para que todos se mobilizem para isso. E aí que entra o processo do Agile Coach também para começar a trazer essa visão para as pessoas e muitas vezes extrair das pessoas comportamentos que elas nem mesmo elas sabiam que elas seriam capazes de estar fazendo, que elas podem mudar a forma de trabalhar. Então, através de demonstrando resultados, a gente consegue ir mobilizando as pessoas e consegue estar trazendo isso para um grupo cada vez maior e transformando a cultura da organização. Legal. E pensando assim, num cenário onde contratam acertos para fazer a implementação, né, da cultura ágil. Por onde começa? Tirando a parte de entender ali as necessidades do negócio, olha para o time, olha por ferramentas, como é que funciona esse processo? Acho que a partir de tudo é a mudança de mindset, né? Exatamente. A gente começa pela mente das pessoas. Não adianta a gente querer implementar ou ter um time disposto a mudar se a mente ainda está no waterfall. Vocês ouviram falar sobre o waterfall. Waterfall é quando a gente tem aquele cascata que a gente conhece, desde pequeno. Tem o CEO, tem o chefe, tem o gerente, tem o coordenador, tem o superintendente, nessa sequência. E a agilidade prega muito a organização de eu ter o meu senso de ownership. Então, eu sou dono daquilo e eu respondo por aquilo. Então, se a gente não tiver um time preparado na mente para saber que eu sou o dono, então eu sou responsável e eu tenho que me corresponsabilizar também com o time. Para fazer dar certo, não funciona. Não adianta colocar nenhum processo. Então, é primeiro entender, ver se faz sentido e começando aos poucos, né? Com pequenas demonstrações e experimentos, colocando, quem sabe, ali algumas cerimônias, algumas cadências de agendas, porque 360 virar uma página não tem como, virar uma chave. Então, é sempre começando de pouco, mas principalmente na cabeça de todo mundo. Eu complemento que esse começar aos poucos é o essencial, porque você vai chegar, você é novo na organização, você é um estrangeiro e muitas vezes visto como um intruso, ou seja, essa pessoa, esse grupo, essa organização que chegou, achando que eles sabem tudo, chegaram agora, a gente já está aqui há bastante tempo, aqui nunca funcionou nada disso, e vão querer mudar o que a gente faz. Quem são eles para saber melhor do que a gente? Então a gente tem que tomar esse cuidado em qualquer projeto de mudança, porque a gente tem que respeitar que eles chegaram até ali por alguma razão, foi feito daquela forma. Então, através de demonstração de ganhos, de convencimento, e ir mudando aos poucos, como a Camila falou. Sim. Não dá para a gente chegar virando a chave, porque a gente acaba não respeitando as pessoas que estão lá, e a gente precisa fazer isso com elas e não por elas e para elas. Então, a gente está ali como habilitadores de mudança, até mesmo porque para quando a gente sair, aquilo se perpetue. Então, eu costumo brincar com os times de falar, meus times eu coloco rodinha de bicicleta para todo mundo, conforme a gente vai desenvolvendo, eu vou tirando as rodinhas das bicicletas, até uma hora que eles estão andando sozinhos e eu posso ir para um outro time. Legal. E você falou aí de rodinhas de bicicleta. Isso me lembrou um exemplo que a Camila trouxe numa conversa nossa, que não é muito bem sobre bicicleta, mas é sobre skate, patinete, para exemplificar um pouquinho o que é a agilidade e a metodologia. Camila, traz esse exemplo aqui para mim, por favor.
Eu acho que um dos princípios de agilidade é a gente ir entregando incrementos, né? A gente chama de incrementos, mas são pedaços funcionais, ou seja, que vão atender o cliente para que ao longo do tempo ele comece a entender o produto. Será que eu queria desse tamanho? Será Camila, que era... só um ponto. Se você puder chegar um pouquinho mais perto aí do microfone, por favor. Pode deixar, eu Valeu. Será que era isso que eu queria? Será que é essa a ideia? Falando muito de produto. Falando de software, é a mesma ideia, a mesma visão, né? O que eu quero impactar o meu cliente? Como é que eu quero que isso seja vendido? Por que eu estou fazendo isso? Então, a partir do princípio, né? O porquê eu estou fazendo isso e para quem eu estou fazendo isso. A partir daí a gente tem as dores e os problemas. Exemplificando, quando a gente fala de agilidade no seu contexto, a gente fala de pequenos integráveis funcionais para que o cliente vá validando ao longo do tempo e não seja perdido tempo e às vezes material. E quando a gente fala de tempo e material, a gente pode falar de pessoas, a gente pode falar de investimento. Muitos produtos e softwares acabam perdendo milhões. A exemplo de muitos que a gente vê aí, que acabam não dando certo. Mas por que aquele produto é quase igual àquele outro e, deixou de escanteio o outro? Marketing, uma boa base de entendimento, processo. Experiência do usuário. Então, o exemplo que a gente acabou comentando foi, para entregar um carro, a gente pode pensar no veículo final. A gente pode começar ali pelo skate. Tá sentindo aqui o movimento? Faz sentido? A gente vai colocar aqui um guidão, alguma coisa, um patinete. Ele ainda faz o objetivo que é o quê? Você se locomover, mas não tem todas as partes. Vamos para uma bicicleta. Beleza, tá te locomovendo. Você ainda tem o seu esforço. O objetivo é o quê agora seu? Eu quero me locomover sem ter meu esforço. Eu quero sentar. A gente já tá falando o quê? De um carro automático. Ele não quer trocar a marcha. Então, aí já existe o quê? Uma mudança ali no projeto. Opa, além de se locomover, ele quer o quê? Comodidade. Ele não vai colocar ali a marcha. Ele quer colocar e apertando somente. Bacana. Eu também quero me sentir protegido. Vamos evoluir. Vamos para uma moto. Coloca o capacete. Existe mais isso. Até chegar ao ponto do carro. Por quê? Se a gente tivesse entregue direto um carro, eu quero um veículo para me locomover. Poderia ser um carro que não era automático. Mas eu gosto de sentir o ar. A gente ia só vender com as janelas, mas ele queria talvez um conversível. Então, a gente vai entregando pequenos incrementos funcionais para que o próprio usuário ou o cliente final possa ir testando, se adaptando ao contexto e ver o que faz sentido, para que a gente, no final, entregue um produto aí que atenda às necessidades. Sim. A gente tem vários exemplos aí de celulares que fazem isso, e um grande exemplo aí é o celular. Ele acaba sendo cada vez mais inovador e a gente não consegue viver com a versão antiga, porque na versão nova tem uma câmera XPTO e eu preciso disso. Então é muito disso, a agilidade trabalha muito isso. E aí eu acrescento o time to market, né? Porque a organização hoje em dia, a gente trabalha muito com hipóteses quando a gente está falando de produtos novos, principalmente ligado à tecnologia, tá? Se é algo que já existe, muitas vezes já foi confirmado, mas ali você vai implementar coisas novas até. Então você traz isso tudo como hipóteses e há uma diferença muito grande, tanto em termos de investimento quanto de time to market, para você tá ganhando espaço ali dentro do mercado, sair na frente dos seus concorrentes. É muito melhor você fazer experimentos, fazer trechos menores do software, implementando, os usuários já vão validando aquelas hipóteses que vocês tinham ou não validando para você pivotar, alterar o caminho, mudar, e você vai colocando como incrementos no seu produto ou no seu serviço. Com isso, você já consegue ir apresentando para o seu cliente qual que é o seu produto, você já consegue ir absorvendo fatia daquele mercado, ao mesmo tempo em que você vai melhorando o seu produto e serviço. Uma coisa é você pegar, por exemplo, o seu produto vai ser um software novo, você levar 1 ano para desenvolver, quando você chegar lá daqui a 1 ano, as circunstâncias mudaram, o mundo mudou, todo o investimento que você fez estava totalmente equivocado, porque você não conseguiu validar rapidamente, e aí você perdeu tanto dinheiro quanto você perdeu o cliente. Então é mais fácil você fatiar isso em experimentos menores
E aí que entra o termo agilidade, você aprender rápido com esses experimentos e ir ajustando conforme as circunstâncias vão mudando. Porque hoje no mundo as coisas mudam muito rápido. As pessoas querem as coisas muito rápido. As pessoas não têm paciência de esperar. Então, o quanto a gente ajustar isso nos nossos produtos e conseguir oferecer de uma forma mais rápida para elas e aprender rápido com isso, a gente consegue ajudar a organização e a estar buscando fatias melhores de mercado e estar conseguindo agregar valor para o cliente também. Tem um ponto que você trouxe aí, Robson, que eu acho bem legal, que tem um estudo que diz que hoje você compra um celular numa loja, assim que você sai dela, ele já está 6 meses desatualizado, né? Então, de fato, acho que com a analogia que você traz, cara, de patinete, skate ir evoluindo, quanto tempo você demora para botar um carro na rua, né? E quanto você investe para botar um carro na rua, né? Então, acho que esse ir mudando a rota, ir ouvindo o cliente, né? Acho que tem muito... Sim. Acho que é um principal, assim, talvez, né? Pra gente... Talvez não, acho que é o principal. Pra gente ir, de fato, corrigindo rota, assim, pra... Será que faz sentido entregar o carro no final? Será que é isso que o cara quer? Ele não tá querendo a moto por conta do investimento? Porque a gente está trabalhando com hipóteses. A gente Exato. precisa validar essas hipóteses ou não para ver qual o novo ajuste do percurso. Eu sei que eu tenho que ir para cá, para essa direção aqui. Mas talvez eu precise ajustar o curso para cá, mudar um pouquinho e ajustando o curso ao longo do caminho. Você quer apoiar mais conteúdo como esse? Se inscreve no canal, ativa o sininho, vem com a gente.